Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Estamos aqui, olha, com alguns pedidos, vários pedidos, e vamos atendê-los, pelo menos uma parte deles. O Adriano José Pianzola Monhol, ele é de Domingos Martins, no Espírito Santo. Ele pede por ele mesmo, por saúde, cura e libertação. Pede pela sua esposa Vanusa, pelos filhos Aline e Cauã, por sua família. Ele repete ainda dizendo, eu quero saúde, cura e libertação. O Adriano tornou-se um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Muitíssimo obrigado pelo seu gesto, pelo seu carinho. O Mário Griso Neto, ele é de Jaú, no interior de São Paulo, pede oração pela sua esposa Rosa. Pede também oração por Fernanda para que tenha um ótimo parto. Pelo bebê Maurício, deduzo que seja deste parto. E pela oração e restauração da saúde física e espiritual. A Benedita Martins de Souza, ela é de Porto Feliz, no interior de São Paulo, pede pela família Souza, pela saúde de Arthur, Michele, pede pelos enfermos, pelas almas e pela sua família. A Terezinha Maria da Silva é de Santo Amaro de Campos, lá no Rio de Janeiro. Ela pede saúde por ela mesma, pela saúde e pelo trabalho de Carla Beatriz, pela irmã Maria Terezinha, pelo filho Rony Carlos, pede paz no lar e pede por toda a sua família. A Maria Rosária Martini Fortinato, ela é de Fantinato, ela é de Pirassununga, no interior de São Paulo, pede orações pelo seu filho Ricardo e que Deus coloque as suas mãos sobre ele. E a Maria Iuli Mochiski, é de Curitiba, no Paraná, pede oração, paz e proteção de toda a sua família e pede em especial por ela mesma, não é? Pede por Elizabeth Mochiski, Lucas, Marcos, Viviane, Fernandes e também por Maria Eduarda. Muitos pedidos, né? Muitos pedidos. Sempre teve esses pedidos, não é, né, Cássio? Né? Sempre, essa participação sempre. das pessoas, não é? Desde o começo. As cartinhas, não era? Assim? O padre mandava uma carta, né, para os sócios e eles escreviam de volta, né, fazendo pedidos, agradecendo. E então, o padre Eduardo sempre teve essa inspiração das 100 missas, né, Cássio? Sim. Eu acho que é uma marca, você pode olhar assim, essa questão do interativo em relação à oração, uma marca aqui da Associação da TV Século XXI, você vê que sempre tem os pedidos, então as pessoas parecem que já se acostumaram, quando se trata da Século XXI, à questão do pedido de oração. E voltando um pouquinho, Pato, falando dos frutos, isso. Né, tem uma história interessante que não foi com Anunciamos Jesus, mas... Claro. Ele atinge do mesmo jeito, né? Mas era um programa, chamava A Palavra de Deus. Era um programa diário de 5 minutos. Eu editava esse programa. E era cansativo aquilo, né? A edição, eram vários, todo dia aquilo no ar, aquele programa no ar. E eu ficava pensando, mas será que dá resultado isso? Será que dá resultado? E questionando e tal. Nós recebemos uma carta, um testemunho. Um senhor que ele iria se matar, se trancou no quarto para tomar o veneno, ligou a televisão para ninguém ouvir nada. Meu Deus. Quando ele ligou a televisão, estava começando esse programa, a Palavra de Deus, e o padre que apresentou na época, eu não lembro quem, disse o seguinte: viva o dia de hoje como se fosse o primeiro da sua vida. A pessoa sentou para ouvir o programa, desistiu de se matar e escreveu para a gente, dando esse testemunho. Isso é mais do que não como fosse o último, como fosse o primeiro. Então, imagina, nas 24 horas do dia, você liga a televisão naquele momento e recebe uma mensagem dessa. É ou não é a mão de Deus aí? Claro que é. Quando eu quis abordar essa questão do fruto, eu sei que a gente tem um monte de coisa para ver, porque o tempo é muito curto, mas assim, eu pensei justamente nisso, porque assim, eu vou dizer como padre, não é? As pessoas quando vêm falar com a gente de alguma coisa, padre, eu falo de maneira geral, e isso eu transfiro para o Anunciamos. Sim. Quantas pessoas, por uma palavra como você disse aí, ou então dizem, padre, assistindo a TV Século XXI, eu consegui fazer isto, eu consegui fazer aquilo. E isso a gente transfere para o Anunciamos. Isso, por isso que eu dizia antes, assim, olha, estes são os frutos, a gente não vê. E aí eu acho que o maior dado de fé da TV Século XXI tem que ser esse. E dizer assim, olha, concordo. Eu não sei como está chegando lá, mas eu sei que está chegando. Está chegando. Exatamente. Porque a gente que está diretamente com as pessoas na paróquia, vocês que também frequentam as paróquias, as pessoas dizem isso. Então, assim, é um dado de fé também o fruto que o Anunciamos deve ter feito na vida de quantas pessoas nesses 36 anos, né? Perfeito.
E a partir desse testemunho aí eu assumi verdadeiramente esse trabalho aqui como uma missão. Uma missão. Eu fui chamado por Deus para uma missão. Uma outra coisa e aí muda de história, claro, lógico. Né? Muda. E assumir isso como ministério. Exato. Eu acho que é legal isso, né? Exato. Assume como não é um ministério. trabalho como qualquer outro, mas tem uma base, tem um porquê. Os câmeras que estão aqui, né, quem aparece, quem está por trás, produção, os sócios, todo mundo. Claro. Né? E olha, falando que anunciamos aí uma missão, uma associação também, tem uma razão de ser esse nome. E a gente vai ouvir então da irmã Luísa. Irmã Luísa, por que é que se chama Anunciamos Jesus? E para a escolha desse programa, qual seria o nome desse programa que queríamos colocar no ar? Fizemos durante 3 dias um grupo de oração na casa de nossos amigos Tereza e Delmo Rodrigues, em que nós nos reunimos, um grupo de pessoas, e aí orávamos, louvávamos e ficávamos à escuta do Senhor, para que Ele nos dissesse o nome deste programa. E foi na 3ª noite de oração em que o Senhor surgiu uma profecia. Anunciai meu nome. Que bacana. Eu gostei disso, viu? A questão do número, né? A questão de 3 dias, né? 3 dias, a 3ª noite, né? A gente, de fato, simbólico. percebeu qual seria o nome. Para nós, isso é mais do que, de fato, simbólico, né? Porque você tem toda uma história, né? Da ressurreição, da negação de Pedro, da ressurreição, do perdão de Pedro. Então, assim, tudo isso, é bom ouvir isso, né? No 3ª noite, anunciamos Jesus. Exato. Cássio, eu tenho uma pergunta, eu nem sei se eu devia fazer, mas eu vou fazer porque eu sou curiosa pra caramba. A gente está com você aqui e tem algumas coisas que a gente vem falando no Anunciamos, porque, como diz o padre Alexandre, nós não estamos fazendo um teatro aqui, a gente não está simulando nada, realmente os padres são padres. Realmente é para ser, bom, né? Não estão ali que só bom. simulando algo. E eu, por exemplo, que estou à frente no programa religioso, eu preciso crer, porque senão não faz o menor sentido estar aqui também. Exato. Outra pessoa que não daria liga, como a gente diz. Muito bem. Mas a gente está numa obra cheia de ser humano. E assim como dentro das nossas comunidades, da igreja, a gente tem desafios e diferenças entre nós. E é igual pedrinha de rio. A gente vai raspando e vai se afetando e de vez em quando também se estranhando. Sim. Mas existem alguns pontos que são básicos aqui dentro e que a gente não pode se distrair. O primeiro dele, quem que nós anunciamos? Jesus Cristo. E o segundo dele, para quem? Quem é o motor? Quem move essa casa? O sócio. Eu queria saber de você e os telespectadores, de maneira geral, como é que você, ao longo da tua vida, foi amadurecendo nesse sentido? De que eu estou numa empresa, tem seres humanos, o padre e a irmã também tem a missão de ser meus chefes, né, profissionalmente falando, mas a gente tem uma missão aqui dentro. Sim, é interessante essa pergunta, porque assim, eu demorei um tempo para amadurecer essa ideia, né? Porque no começo, era um trabalho, né? E era incrível, por quê? Porque a gente via, como era uma produtora pequena, então a gente viajava muito. Né? Eu vim do interior de Minas, então aqui eu descobri o mundo, né? Sempre viajando, conhecendo lugares, pessoas e tal, e até que cai a ficha. Né? Falou, não, pera lá, né? Nós estamos anunciando Jesus Cristo aqui, né? Estamos evangelizando. Né? Então, será que eu sou apto para isso? Será que eu estou capacitado para isso? Né? Comecei a me questionar. E aí eu me lembro que nas pregações que a gente fazia, ou em algum programa que eu estava gravando, alguém, algum padre ou algum leigo deve ter falado alguma coisa que virou a ficha aqui em mim. Falou, não, isso aqui realmente é uma missão. Né? Além desse testemunho aí que confirmou, né? E caiu essa ficha, né? Isso aqui é uma missão, isso aqui não é um trabalho qualquer, né? Não somos diferentes de ninguém, né? Melhores do que ninguém porque estamos aqui, e um trabalho melhor do que o outro, não, mas é diferente, né?
assim, o fruto desse trabalho é diferente, né? Ele não é financeiro, comercial, ele é espiritual, né? Então ele é diferente. Tivemos muitos atritos, sim, nessa longa caminhada aí, pessoas que muitas vezes não comungavam realmente, né, do ideal e que acabam saindo, a pessoa ela não suporta, ela sai, né? E sempre superando, né? Um exercício de superação diária. A convivência humana não é fácil, né? É como um casamento. Né? Eu digo que a empresa aqui é como um casamento. Você tem que ir se afinando, tem que ir se acertando aos poucos, e vai caminhando, e todo mundo vai crescendo, não é? Sempre em vista do fruto, né? Do anúncio. Né? E eu costumo dizer também que, quer dizer, essa frase não é minha, mas quando Deus quer e Deus manda, até o diabo obedece. Mas então não importa quem está aqui. É verdade, né? Se eu estou gostando ou não, se eu estou querendo ou não, é vontade de Deus, vai acontecer. Deus é ação de Deus. Exatamente. Né? A gente tem outra pessoa que, assim como o Cássio, está embrenhada na vida da associação e do Anunciamos Jesus. E ela foi diretora por 8 anos, eu particularmente, ela foi uma professora para mim dentro da associação e para muita gente, porque além de uma católica muito fiel, muito engajada na sua comunidade, ela dá um testemunho de vida. Vamos conferir a nossa diretora Luciana. Olha, minha relação com a Anunciamos Jesus começou na infância, porque eu morava longe da cidade e na região tinha missa uma vez por mês. Só que meu pai me acordava todo dia de manhã para ver o Padre Jonas, o Padre Eduardo, a falar no Anunciamos Jesus. Em 98 eu comecei a trabalhar aqui justamente copiando o Anunciamos Jesus para as várias emissoras do país. Né? Aí eu comecei a ter uma relação mais concreta com o Anunciamos em 2002, quando eu fui produtora do programa. Na época era o Padre Pedro Cunha que apresentava. Então esse programa está no meu coração bem antes de eu assumir a direção. Em 2010, quando o Dom Murilo veio, aí sim eu assumi a direção. E nesse tempo eu pude aprender muitas coisas. Eu posso falar sem sombra de dúvida que o Espírito Santo conduziu realmente. Porque às vezes a gente tinha as nossas limitações, né? E no fim acabava dando tudo certo. Dom Murilo começou questionando, como você anuncia Jesus? E ali a gente pôde entrevistar pedreiros, dona de casa, advogado, cada um no seu contexto falando desse anúncio, né, que cabe a cada um de nós. Legal isso, né? Sabe, quando vendo a Luciana, eu também tive a participação no Anunciamos, não apresentei, mas assim, ela uma vez me chamou, padre, eu estou fazendo uma matéria para Anunciamos, o senhor poderia ajudar? E tal? Posso. Quando descobri a ajuda, sabe o que era? A gente ir num redil de ovelhas, ninguém falaria sobre o Bom Pastor. É verdade, eu lembro. E de manhãzinha, você tudo bem, que horas? Umas 5, 5h30, 6 da manhã. Você, mas Luciana, tem certeza que tem que ser esse horário? Aí fomos lá, vimos acordar as ovelhas, assim, o cara começar o trabalho. Ela me fez chamar as ovelhas como se eu fosse pastor, para ver se a ovelha... Padre, chama quem sabe. Eu chamava a ovelha, não estava nem aí para mim. Nada. O rapaz que era responsável, chamava as ovelhas, cuidava das ovelhas. Então, a Luciana, nessa direção do Anunciamos, ela pegou a sensibilidade de ver, de fato, o que funciona, né? Exatamente. A voz do pastor é que funciona. E hoje em dia o programa ele vai ao meio-dia, né? Dentro do... Louvemos o Senhor. Exato. E a gente fez série na época, a Luciana foi minha diretora, série da Laudato Si, a gente fez série das obras de misericórdia, mostrando a ação da igreja também, as obras existentes. Então, é muito marcante, gente, muito significativo. Mas antes do Cássio falar, é porque eu tenho um último VT, depois eu sossego o facho, Cássio. Depois ela vai segurar, depois eu vou falar. Nós dois. E a Luciana falou do Dom Murilo, a Luciana trabalhou muitos anos com o Dom Murilo. Agora é o nosso diretor Bruno, que está aqui dirigindo a gente hoje, é o diretor atual do programa, mas o Dom Murilo deixou um recado, vamos conferir. Anunciamos Jesus, 36 anos de programa no ar. Que graça!
que responsabilidade a nossa por fazer parte desta graça. Quando o Padre Eduardo e um grupo de católicos amigos seus, convictos da fé, começaram esse programa, os meios de que dispunham eram pobres, limitados. Mas aqui aconteceu aquilo que acontece com uma semente que é boa, colocada numa terra boa. Nasce, cresce e produz milhares e milhões de frutos. Eu tenho certeza de que por ter permanecido no ar ao longo já de 36 anos, é justamente uma graça especial de Deus. E eu me sinto feliz participando desse programa e dessa festa. Eu quero anunciar Jesus. Esse programa me possibilita fazer aquilo que é essencial na minha vida. E faço votos de que o programa continue tocando corações, entrando em casas, em lugares mais distantes, para que o nome de Jesus seja conhecido, amado, Jesus seja adorado e seguido. Parabéns a todos aqueles que de alguma forma ou de outra contribuíram para que anunciamos Jesus e estivesse no ar ao longo de tanto tempo. Que bacana. Legal isso, né? Muito Eu acho legal. que dá uma alegria, não tenho certeza disso, uma alegria muito grande, né? Quando a gente vê um testemunho como esse, né? Uma palavra do Dom Murilo, né? E é interessante, quando a gente ouve alguém falar 36 anos, você fala, caramba, é muito tempo, né? Mas graças a Deus, né? Que sim, conseguiu. vamos caminhar para os 50. Mas é claro, sem sombra de dúvida. Olha, Dom Murilo, né, deu a sua palavra, né? Aliás, todos aqueles que participaram hoje dando seu testemunho, né? Mas falta a sua palavra. Né? O que você diria, né? A gente já agradece a sua presença muito aqui. obrigada. Mas o que você diria, participando tanto tempo, né? E tendo também o programa Anunciamos Jesus como uma referência do trabalho pastoral e de mídia? Olha, eu me sinto muito honrado, né? Muito feliz por ter participado dessa história, né? Por estar participando hoje ainda, né? Indiretamente, mas espero continuar sendo digno, né, dessa missão, né? Peço muito a Deus, rezo muito por essa obra, né? E que o Anunciamos continue Vida longa. anunciando Jesus, porque eu digo assim, infelizmente nós temos que continuar anunciando Jesus, né? Porque ele não é conhecido ainda, né? Por muita gente, por quase que a humanidade inteira ainda não conhece Jesus realmente, né? Então, vamos continuar anunciando esse nome que é poderoso. Rumo aos 50 Rumo aos anos de 50. Anunciamos. Se a gente, claro que se a gente Desafio. gostei, se a gente não falar, outras pessoas não falarão no nosso lugar. Exatamente. Muito Meu querido, obrigada. muito obrigado mais que uma vez. agradeço. Deus abençoe. Obrigada. Continue Obrigado. sempre no seu ministério. Exatamente. No seu Apareça. ministério. Vamos lá, nós temos